E aí? Bom, hoje eu vou contar a história do Michael Jackson. E se você quiser a história de alguém ou de alguma coisa, deixe nos comentários, que eu posso demorar, mas eu trago. Lembrando que se eu falar algum nome errado, pronunciar algum nome errado, que provavelmente vai acontecer, eu já tô pedindo desculpas desde agora. Então, bora pra história. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, no estado de Índia, Estados Unidos. A família dele era simples e morava numa casa com apenas 2 quartos. Michael era filho de Catherine Jackson, que era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Seu pai se chamava Joseph, mais conhecido como Joey. Ele trabalhava em uma usina siderúrgica, mas nas horas vagas tocava guitarra e era empresário musical sem sucesso. Os irmãos Jackson cresceram ligados à música, e de acordo com Catherine, desde bem novos, eles gostavam de cantar e pegar escondidos a guitarra do pai. A mãe do Michael escutou ele cantando pela primeira vez quando ele tinha por volta de uns 5 anos de idade. E ela viu que o menino tinha talento, porque ele cantava bem. Aí ela contou pro marido dela que o Michael tinha talento pra música, e desde então o Joey percebeu a curiosidade dos seus filhos na música. Então foi formado o grupo Jackson's Five. O sucesso dos Jackson's Five começou no final dos anos 60, quando eles assinaram com a gravadora norte-americana Motown Records. Assim eles começaram a participar de vários programas de televisão, como o The Ed Sullivan Show, e sendo assim, o grupo passou a ter a supervisão do Joey. A partir de 1964, as crianças e os adolescentes conhecidos como Jackson's Brothers passaram a se apresentar em bares, exposições e, segundo relatos, até em casa de strippers. Michael, mais conhecido como Little Michael nessa época, começou as apresentações com os Jackson's Five quando ele tinha 6 anos de idade. Além de ter uma voz muito boa e afinada, ele se destacava dos demais irmãos, criando passos de danças e dançando muito bem. Bom, eu tô citando o Joey, o pai do Michael Jackson aqui, como um cara bem de boa, mas não pense que ele era de boa o tempo todo não. Nos bastidores, o Joey ele era conhecido por ser violento e levar seus filhos até o limite. Já conhecido do grande público, no início da década de 70, os Jackson 5 ganharam um desenho que durou de 1971 a 1973. E esse desenho foi o primeiro a ter protagonistas negros. Os meninos estiveram na parada de música com músicas pop, entre as quais se destacavam I Want You Back, de 1969, I'll Be Terry, de 1970 e ABC, de 1970 também. Aos 13 anos, Michael lançou a carreira solo paralelamente dos Jackson 5. Seu primeiro hit foi Got to Be Terry. Seu disco de 1972, Ben, se tornou seu primeiro single. Michael continuou fazendo turnês com os Jackson 5, que se tornava mais famoso. Por causa de atritos entre Barry Cord e Joseph Jackson, o grupo acabou rompendo com a Motown em 1975 e passou a se chamar The Jacksons, assinando um novo contrato com a Epic Records. E o Michael ele se destacava dos seus irmãos, tanto na voz como na dança, e principalmente nos programas de televisão. E tem alguns estudos que indicam que ele é que criou aquela dança do robô. O sucesso dos The Jacksons veio no fim da década de 1970 e no começo da década de 1980, tendo as principais músicas Enjoy Yourself, de 1976, Show You the Right to Go, de 1976 também, Blame It on the Boot, de 1978, e Can You Feel It, de 1981. Em 1978, Michael Jackson participou do filme The Wings, uma versão de O Mágico de Oz. Nesse filme que o Michael participou, tinha atores só negros. Durante essa produção, ele conheceu Quincy Jones, que era um produtor musical de renome. Em 1979, produziu seu álbum Off the Wall. Com esse álbum que misturava Black Music e Rhythm and Blues, e que tinha músicas dançantes. Ele obteve muito sucesso e ganhou vários prêmios. E ele conseguiu sair daquela imagem de menino prodígio que ele tinha até então. O álbum vendeu mais de 7 milhões de cópias e incluiu 4 top 10 singles pop. As músicas que mais destacou são Don't Stop, Till You Get No, Rock With You e She Is Out of My Life. Michael Jackson era um dos cantores mais conhecidos dos Estados Unidos no início da década de 1980. Ele chegou a fazer parcerias de sucesso, como em 1982 com o ex-Battle Paul McCartney, com o qual lançou os singles The Girl Is Mine e Say Say Say. No mesmo ano ele lançou Thriller, foi o álbum mais vendido da história da música, e esse álbum é considerado uma obra-prima. Com esse disco, ele se tornou o cantor negro principal do mundo na década de 1980, e ele era considerado revolucionário à época pelas misturas de ritmos de pop e rock. O disco Thriller teve grande sucesso graças à exibição dos videoclipes das canções do recém-criado canal musical Music Television. As produções tinham efeitos especiais, roteiros, danças e chegava a ser mini-filmes. Os videoclipes do disco Thriller ajudaram a aumentar o espaço de artistas negros na MTV. As principais músicas de Thriller eram a própria Thriller, Billie Jean, que é a minha música favorita dele. Inclusive tem uma teoria sobre Billie Jean, sobre a música Billie Jean, que envolve o Bruno Mars e o Michael Jackson. Se vocês quiserem, um dia eu tá aqui pra vocês.
Só deixar aqui nos comentários. Mas também tinha Beat It, Wanna Be Starting, Somente e Rumo Naturi. Em 1965, Michael mostrou seu lado altruísta ao cantar e escrever We Are The Road, que foi uma música para arrecadar fundos para a África. A música foi gravada com mais de 40 cantores. O disco de qual faz parte a música vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo e foram arrecadados mais de 75 milhões de dólares para ajudar a população da África. O sucesso de Thriller veio em 1987 com Bad. Criado como testemunho de Jeová, o Michael era uma pessoa tímida e introspectiva. Ele nunca se sentiu confortável pela atenção recebida pela mídia e raramente dava entrevistas. No fim dos anos 80, ele criou seu retiro de fantasia, que era um rancho na Califórnia chamado Neverland. Nessa época começaram os rumores que ele estava clareando a pele para ficar branco e que ele estava dormindo num quarto especial para aumentar sua vida. Em 1988, Michael Jackson lançou um livro autobiográfico, Moonwalker. Participou do filme homônimo e sua imagem passou a constar em videogames. Pela primeira vez em 1989, ao dar um prêmio a Michael Jackson, a atriz Elizabeth Taylor, muito amiga dele, chamou ele de o Rei do Pop, e desde então ele começou a ser chamado por esse apelido no mundo todo. Em 1991, Michael Jackson lançou o álbum Dangerous, que alcançou mais de 29 milhões de cópias. Esse álbum tem algumas coisas legais. Black or White, o videoclipe contou com a participação do astro mirim Macaulay Culkin, conhecido pelo filme Esqueceram de Mim. Jen, Michael Jordan, um astro de basquete americano, participou do videoclipe. Remember the Time, o videoclipe contou com o ator Ed Murphy, o jogador Magic Johnson e a modelo Iman. Em 1992, durante a guerra do Golfo, Michael Jackson escreveu a música Real The Road. Em 1993, o hit popularizou o show do intervalo do Super Bowl, final do campeonato da Liga Nacional de Futebol Americano. E nesse mesmo ano surgiram as acusações de abuso sexual infantil contra ele. Um menino de 13 anos falou que o Michael tinha o acariciado. Ele era bem conhecido por fazer festas de pijama lá no rancho Neverland. No ano seguinte, Michael resolveu o problema com a família do menino fora dos tribunais. Outras acusações vieram, mas ele se manteve inocente. Em agosto de 1994, Michael anunciou que havia se casado com Lisa Mary Presley, a filha de Elvis Presley, mas essa união deles teve pouco tempo e eles se divorciaram em 1996. Na época teve rumores que esse casamento deles foi tipo uma coisa publicitária para voltar àquela imagem de bom moço que o Michael Jackson tinha antes daquelas acusações de abuso sexual infantil. Naquele mesmo ano, Michael se casou com a enfermeira Debbie Howe, com quem ele teve 2 filhos por inseminação artificial: Michael Joseph Jackson Jr., nascido em 1997, e Paris Michael Catherine Jackson, nascida em 1998. Os dois se divorciaram 3 anos depois, no caso em 1999, e o Michael que ficou com a guarda das crianças. Ele teve o seu terceiro filho, Prince Michael Blanket Jackson II, com uma mãe desconhecida. Em 1995, Michael Jackson lançou seu primeiro álbum de compilação, Story, Past, Present and Future. Nesse ano, o cantor veio ao Brasil para gravar o videoclipe da música They Don't Care About Us, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. E escutem, essa música é boa pra caramba. Em 2001, o Rei do Pop promoveu seu primeiro disco de estúdio após anos em ato, chamado The Invincible. Esse disco não teve grande sucesso comercial. Sua reputação sofreu outro revés em 2003, quando o jornalista britânico lançou um documentário na TV chamado Vivendo com Michael Jackson. Nesse documentário, falava que o Michael ele levava as crianças pra dormir no rancho ainda, e alguma delas dormia junto na cama com ele. No ano seguinte, ele sofreu 10 acusações de abuso sexual infantil, de um menino de 13 anos, que foi julgado, com uma enorme repercussão. Em 2005, Michael foi inocentado, mas viu sua reputação ser destruída e suas finanças já eram. Em 2008, Michael lançou Thriller 25. Provavelmente é certo se falar Thriller 25, só que em inglês, mas eu não sei falar inglês. Thriller 25 foi um relançamento do 25º aniversário de álbum Best Seller Thriller. Incluiu regravações de artistas de sucesso da época. Em 2009, o cantor anunciou uma turnê mundial começando por Londres, capital da Inglaterra. Turnê que não aconteceu. O que não aconteceu é meio óbvio, mas é mais óbvio ainda que eu vou falar o porquê não aconteceu. Em 25 de junho de 2009, ele sofreu uma parada cardíaca em sua casa, em Los Angeles. Ele foi levado às pressas para o hospital, só que não resistiu e foi declarado morto naquela manhã. Com 50 anos de idade, a causa teria sido uma overdose de drogas legais, dadas por seu médico Dr. Conrad Murray. Em 2 de junho foi realizado um show em sua homenagem, com mais de 17 mil ingressos dados aos fãs e um número estimado de 1 bilhão de espectadores online e na TV. A família Jackson fez o funeral privado
noivado em 3 de setembro, também em Los Angeles. Esse funeral foi para a família e mais de 200 convidados, incluindo Macaulay Culkin, sua ex-mulher Lisa Mary Presley e a atriz Elizabeth Taylor. Seus filhos ficaram sob a guarda da avó, Catherine Jackson. Dr. Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo em 2011, recebendo uma sentença de 4 anos e ficou preso por 2 anos. Galera, antes de eu finalizar, por favor, divulga esse vídeo para uma pessoa que você conheça, que goste de Michael Jackson, ou que pelo menos conheça o Michael Jackson, porque vocês não estão ligados no trabalho que teve pra fazer isso aqui. Foi umas 6 horas montando esse roteiro, mais quase 1 hora gravando o vídeo e quase 9 horas editando esse vídeo. Então, por favor, divulga para uma pessoa só para me ajudar, por favor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!